No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar como o circuito de partida, o Power On/Off, ele liga e desliga a TV digital. Se você estiver interessado em aprender um pouco mais sobre a análise de circuito deste dispositivo, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o circuito de partida de uma TV digital. Como é que esse circuito coloca a TV digital no stand-by ou em RAM ou em movimento. Na realidade, o circuito de partida ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito através de fotoacoplador, ele pode ser feito através de circuito integrado, ele pode ser feito através de um circuito transistorizado. E especificamente nessa aula de hoje, eu vou lhe mostrar como é que um circuito transistorizado, no caso um circuito de partida transistorizado, ele liga e desliga uma TV digital. Para isso, é necessário que eu desenhe aqui na lousa o circuito de partida, analise ele junto com você, para que você entenda como é que ele, circuito de partida, vai ligar e desligar o microprocessador, e depois você veja isso aqui na bancada, aonde eu vou mostrar na placa da TV esse circuito funcionando, ou seja, ligando e desligando a TV digital. Tranquilo? Portanto, segue assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou desenhar o circuito Power On/Off aqui na lousa, para poder você entender primeiro, teoricamente, depois aqui na prática comigo. Tranquilo? Vem comigo então. Pronto, agora temos o circuito de partida Power On/Off de uma TV digital e nós vamos agora na sequência analisar esse circuito para que você entenda como esse circuito consegue ligar e desligar a TV digital a partir do comando Power On de um determinado usuário. Vamos lá? Veja só. Primeiro vamos apresentar os componente desse circuito Power On/Off. Eu tenho um MOSFET de canal P, que é o Q200, MOSFET de canal P. Nós temos aqui um transistor TBJ, que é o Q201. Nós temos uma tensão de standby, que quando eu conecto o cabo de rede da televisão na tomada da rede elétrica, essa tensão já surge na fonte de standby. Portanto, a fonte gera esta tensão a partir do momento que eu conectar o cabo de rede na tomada. Então chega a 3,3 volts de standby da fonte para este circuito transistorizado comandar a movimentação dessa tensão, se ela segue em frente ou se ela para. Perceba, esses 3,3 volts serão aplicados ao terminal source do MOSFET. Essa tensão ela deve ultrapassar o source e se apresentar no terminal dreno e daqui em diante seguir para o microprocessador, porque essa tensão tanto vai energizar o micro para ele iniciar o processo de comando dos outros CIs, né? Porque é o micro que comanda todos os outros CIs de uma placa, principalmente de uma placa de TV. O micro ele é senhor de todo o processamento, ou seja, ele comanda todos os CIs daquela placa. Para isso, ele precisa inicializar. E para inicializar, nós temos esse circuito que permite a liberação da tensão de mais 3,3 volts
para poder o micro receber essa tensão, inicializar e começar a comandar o processamento dos outros circuitos. Então é isso que esse circuito transistorizado, o circuito power on-off, ele vai fazer. Na realidade, ele precisa deixar essa tensão passar para que o micro possa inicializar os outros CIs. Segue. Tensão de standby deve ultrapassar o transistor Q200, que é o MOSFET de canal P, para poder seguir em frente e polarizar o micro. Só que essa tensão só vai seguir em frente se o comando Power On se estabelecer na base do Q201, que é um transistor TBJ, um transistor bipolar de junção. Note que o coletor desse transistor está intimamente ligado ao gate do MOSFET de canal P, o que significa dizer que o MOSFET de canal P só vai entrar em funcionamento se o transistor Q201 permitir, e essa permissão vem através do comando Power On Off. E o que é um comando? Bom, relembrando, comando é um nível de tensão que ora pode estar no nível baixo, 0 volts, ou próximo de zero, ou em nível alto, com uma tensão positiva. Ok, então neste caso eu vou representar aqui um comando, né? Pronto, o comando Power On, que pode estar em nível baixo ou em nível alto, dependendo do controle do usuário. Então o Power On, ele nada mais é do que um comando que pode estar em nível baixo ou pode se apresentar em nível alto. Desse jeito, nível baixo é uma tensão 0 ou muito próxima de zero e uma tensão positiva em relação a zero, neste caso 3,3. Então aqui nós temos o nosso comando. Então o comando ou ele está em nível baixo ou ele está em nível alto. Agora vamos analisar o circuito. Você vai ver o quanto é simples a análise desse circuito, esse circuito de partida. Liguei, conectei o cabo de rede na tomada. Então a fonte de standby gera esta tensão aqui. No momento que a fonte de standby gera 3,3, essa tensão vem da fonte e entra na placa principal, que é a SSB, onde está este circuito de partida, o circuito de Power On. Então vamos ver a chegada dessa tensão. A tensão de 3,3 volts de standby, ela chega nesse circuito e para no dreno do MOSFET Q200. Um outro caminho que essa tensão tem para percorrer é através do resistor R210. Perceba que tem um nó. Então essa tensão vai ultrapassar R210. E quando ela chega neste nó, ela simplesmente tem dois caminhos. Ela vai ao coletor do TBJ e sobe para o gate do Q200, que é justamente o MOSFET de canal P. Vamos ver isso? Essa tensão vem ao coletor do TBJ e sobe ao gate do transistor Q200, que é o MOSFET de canal P. Pronto. Neste momento, olha o que está acontecendo. Vamos imaginar que o comando Power On esteja em nível baixo, portanto 0 volt, certo? Se esse comando está em nível baixo, 0 volt, veja a condição agora de Q201. Q201 é um transistor NPN, portanto, olha o que está acontecendo. Relembrando aquela sequência de funcionamento de um TBJ lá da básica 2, módulo 11, nós temos o seguinte para o TBJ, olha as condições. Na base dele eu não tenho tensão de base, VB, não é? Sem tensão na base, porque o comando Power On Off está em 0 volt, eu não terei IB, que é a corrente de base. Não tendo corrente de base, eu não terei uma corrente de coletor fluindo. Então, sem IB,
eu não terei IC, sem corrente de base. Portanto, a tensão no coletor, ela vai ser igual à tensão de standby. Então, a tensão do coletor VC será igual à tensão de standby. E a tensão de standby é de 3,3. Então, a gente já imagina o seguinte, que aqui no source eu tenho 3,3 volts no terminal source, e no terminal gate, porque o TBJ está desligado, eu também vou ter 3,3 volts. Agora dê uma olhada. Você sabe também do estudo do transistor, lá no módulo 11 da básica 2, que um transistor MOSFET, ele sendo de canal P, é necessário que o gate, para ele entrar em condução, tenha uma tensão menor do que a do source. Mas o que nós estamos vendo aqui nesse momento é que a tensão de gate está igual à de source. Portanto, a tensão entre gate e source desse MOSFET é igual a zero. Concorda comigo? Não é? Eu estou sem diferença de potencial, porque o potencial de gate está igual ao potencial de source. Então, como eu tenho 3,3 no source e 3,3 no gate, então o transistor está sem diferença de potencial entre gate e source. Então, neste caso, esse MOSFET entra no corte. Então, analisa agora. Com o transistor TBJ no corte, a tensão em seu coletor sobe. Como o seu coletor está intimamente ligado ao gate do MOSFET de canal P, a tensão do coletor do TBJ é igual à tensão do gate do MOSFET. Como o MOSFET agora ele tem a tensão de gate igual à tensão de source, o MOSFET também entra em corte e a tensão no dreno, a tensão de saída, será uma tensão igual a 0 volts. Portanto, aqui eu não terei tensão. A minha tensão é uma tensão de 0 volts. Concorda? Beleza. Então, perceba agora que nós vamos fazer o contrário. O usuário vai apertar a tecla Power no controle remoto ou até mesmo na TV, diretamente na TV, e o comando Power On Off vai sair de 0 para o nível de tensão positiva, 3,3. Então agora vamos analisar o mesmo circuito com essa ótica. Então a tensão sobe para 3,3 após pressionar o botão Power do controle remoto ou da TV. Pronto. Imaginemos agora que isso aconteceu. O comando Power On Off subiu a nível alto. Agora sim, eu vou ter uma polarização de base para esse transistor. Veja se não é. A tensão de Power On, neste caso de 3,3, ela vai polarizar a região base emissor do transistor. Opa! Então aqui a gente sobe a setinha. Agora eu tenho tensão na base. Veja que a base está sob a ação de uma diferença de potencial. Isto cria na junção base-emissor uma corrente de base. Então agora eu apago a setinha descendo e coloco a setinha subindo. Agora eu tenho corrente de base. Olha o detalhe. Você aprendeu que toda vez que um transistor TBJ ele origina sua corrente de base, na sequência a corrente de coletor se estabelece. Agora eu tenho uma corrente de coletor. Vamos ver aqui no esquema? Bora. Com a polarização de base do transistor pelo comando Power On, foi originada uma corrente de coletor, uma corrente de base, que digo. Essa corrente de base permite que esta corrente, essa tensão que estava parada, se transforme numa corrente. Então agora veja que nós teremos uma corrente fluindo pelo coletor. Note. Então agora eu tenho corrente de coletor. Vou apagar a setinha descendo e vou subir uma setinha indicando que agora eu tenho uma corrente de coletor. Só que toda vez que um transistor entra em condução originando uma corrente de coletor,
ele conecta o coletor ao terra, e o terra tem potencial zero. Portanto, este ponto aqui, ou o coletor do transistor, cai para próximo de 0 volt, porque o coletor é conectado ao emissor. Então, neste caso, a tensão de coletor não é mais igual à tensão de standby. Ela cai para próximo de 0. Por que ela não cai a 0 volt? Absolutamente 0 volt. Porque agora nós temos o resistor R210, ó, limitando a corrente de coletor. Perceba que esse transistor, com a chegada do power on-off, né, com a subida do comando power, esse transistor entrou na saturação. E você sabe muito bem do estudo da reta de carga, que o transistor na saturação, a corrente dele de coletor é a mais alta possível e a tensão de coletor é a mais baixa possível. Não é assim? O que é que acontece então? Essa corrente de coletor, ela deve ser limitada por R210, sob pena de destruir se ele não estivesse aqui, sob pena de destruir a junção coletor-emissor. Então, neste caso, esse resistor limita a máxima corrente que pode fluir entre coletor e emissor enquanto esse transistor estiver ligado. Portanto, a corrente de coletor será limitada por R210. Enquanto esse transistor estiver na saturação, R210 manterá a corrente entre coletor e emissor com o mesmo valor, evitando assim a destruição da junção coletor-emissor. Corrente essa que é muito simples de você calcular, como a gente aprendeu lá no módulo 2 da básica 1. Bastando para isso utilizar a fórmula da lei de Ohm, onde ele diz que I é igual a E sobre R. Então, perceba, que é I, que é a corrente de coletor, vai ser igual a tensão, que é essa tensão de standby, dividido pelo resistor de coletor RC. Então, a corrente de coletor será igual a tensão de standby, dividido pelo valor do resistor de coletor. Dessa forma, você encontra o valor da corrente desse transistor na saturação. Muito bem. Então, seguindo, olha o que aconteceu. Nós dissemos que quando a corrente de coletor se estabeleceu, a tensão de coletor caiu para próximo de 0, não foi isso? Pronto. Por que ela não cai a 0 totalmente? Porque quando esse resistor vai limitar a corrente de coletor, uma parcela da tensão da fonte fica retida aqui, ó. Uma parcela dessa tensão de standby que está vindo da fonte, ela fica retida, uma pequena parcela fica retida em R210, tá vendo? Então essa parcela que fica retida aqui faz com que essa tensão do coletor não seja absolutamente 0 volt. E aí ainda a gente enxergue um nível de tensão no coletor. É disso que a gente vai falar agora. Olha, antes, quando esse transistor estava no corte, a tensão de gate estava igual à tensão de source. E isso mantém um transistor MOSFET de canal P no corte. Você aprendeu lá na básica 2, no módulo 2, no módulo 11 que digo, que um transistor MOSFET de canal P para entrar em funcionamento, a sua tensão de gate tem que ser menor que a tensão de source. Lembra disso? Então, neste caso, veja, quando o Q201 entra em saturação, essa tensão cai para próximo de 0. Portanto, essa tensão aqui, ó, ela diminui consideravelmente. Então, significa dizer que agora essa tensão ela fica menor do que a tensão do source. Aí sim, então a tensão do gate ficando menor do que a tensão do source, esse MOSFET aqui, ele abre o canal, porque ele entra em condução. E uma vez ele entrando em condução, o que é que vai acontecer? A tensão de 3,3 volts de standby, que estava parada aqui, agora encontra caminho para seguir em frente e se apresenta no dreno do MOSFET. Perceba então que aonde eu tinha 0 volt, agora não tenho mais. Agora eu vou ter 3,3 volt.
Note que essa tensão de 3,3 volts, ela vai seguir diretamente para o microprocessador. E quando essa tensão chega lá, o micro recebe ela e agora começa a coordenar o processamento dos outros circuitos integrados que existem nessa TV. Então, o circuito de partida, ele permite que o micro inicialize o seu trabalho colocando os outros CIs da televisão em funcionamento. Se esse circuito aqui não entra em funcionamento, o micro não funciona. Se o micro não funciona, os outros circuitos também não, portanto, a televisão não liga. Então, esse é o circuito que liga e desliga a TV, porque ele permite que a tensão de stand-by, que estava parada, agora siga em direção ao micro para que ele possa inicializar os outros CIs da placa principal. Vamos agora finalizar a nossa análise da seguinte forma. Veja que nós dissemos o seguinte: quando esse transistor ele entra em condução, ele vai alimentar quem? O microprocessador. E você nota o seguinte: quando o transistor abrir o canal, a corrente inicial iria, claro, ser por dentro do microprocessador, porque ela não vai direto para o micro, né? Para o micro. Então, o que fazer para que essa corrente inicial, que é podemos chamar de corrente de pico, ela chegue ao processador? Então, nós temos inicialmente aqui o C207. Presta atenção agora. O que é que o C207 vai fazer? Vamos analisar o C207 do ponto de vista polarização. Vamos lá. Quando essa tensão ela segue em direção ao micro, ela também vem em direção ao C207. Então preste atenção. Você aprendeu lá no módulo 4 da básica 1 que capacitor vazio ele se comporta como um curto. Você lembra disso? Então, se a gente for analisar esse capacitor recebendo essa tensão de 3,3 e ele se comportando como um curto, aí, ele agora é um componente que se comporta como um curto-circuito. Perceba que a corrente inicial não será pelo microprocessador, será pelo capacitor. Então, neste caso, olha o que vai acontecer. O capacitor inicia o seu processo de carga via resistor R12. Está vendo? Via R12 e via junção coletor-emissor de Q201. Note então que esse capacitor ele vai se carregar com a tensão de 3,3. Você aprendeu lá no módulo 4 que quando o capacitor é energizado estando vazio, a corrente neste capacitor é alta, mas a tensão do capacitor é nula. Você lembra disso? Com o passar do tempo, a corrente no capacitor ela vai diminuindo e a tensão nos terminais do capacitor vai aumentando. É isso que está acontecendo aqui neste momento. Note, à medida que o tempo passa, o capacitor C207 vai se carregando. E como a tensão de 3,3 volts é uma tensão contínua, outra coisa que você aprendeu lá no módulo 4 da básica 1 é que o capacitor, quando se carrega com corrente contínua ou tensão contínua, ele barra essa corrente, não é mesmo? Então, neste momento, vamos imaginar o capacitor C207 se carregando. Então, veja, o capacitor C207 se carregou. Pronto. Quando ele se carrega, a corrente pelo capacitor não flui mais e a tensão do capacitor agora é igual à tensão de 3,3. O que foi então que o capacitor C207 proporcionou nesse circuito? Uma partida suave. Veja se não foi. Vamos analisar. Vamos imaginar que eu conectei um osciloscópio nesse ponto aqui. Então o que eu enxergaria neste ponto aqui, eu enxergaria uma forma de onda da seguinte maneira. Deixa eu colocar para cá. Se eu coloco o osciloscópio aqui,
eu enxergaria uma forma de onda assim. Veja, aqui é a tensão, o valor máximo, 3,3. E aqui eu enxergaria o capacitor, ele está vazio, né? Como ele está vazio, veja que a tendência do capacitor é se carregar via constante de tempo. Vê se não é. Via constante de tempo. Ó, então perceba que neste momento que ele atinge 3,3, ele descreveu um certo tempo de carga. Esse tempo de carga que ele descreveu, tá vendo aqui? Esse tempo aqui, a gente chama de soft starter, partida suave. Ou seja, a saída de tensão de 3,3 para alimentar o micro não vai ser de forma abrupta. Tum, não vai chegar no pino ou na bola BGA do micro de forma abrupta. Vai chegar de forma suave. Porque em relação ao tempo, note, perceba que o capacitor tende a se carregar, tende a se carregar, tende a se carregar, tende a se carregar. Veja que quando ele completa o seu processo de carga, aí sim ele eliminou a corrente de pico e a carga entre seus terminais, que é de 3,3 agora, é entregue ao microprocessador sem o pico da corrente, com uma partida suave. Por quê? Outra coisa também que você aprendeu lá na básica 1, módulo 4, que é o módulo capacitor, é que quando você tem um capacitor e um resistor ligado em série, você tem uma constante de tempo, né? E aqui eu tenho uma constante de tempo RC. O que é que essa constante de tempo está fazendo? Ela está determinando um tempo de carga do capacitor. Então veja, olha o tempo de carga do capacitor. Esse tempo de carga que o capacitor descreve faz com que ele elimine a corrente de pico que tenderia a chegar no micro sempre que a gente ligasse esse dispositivo. Então está aqui C207 permitindo uma partida suave ou uma suavização na corrente de pico. Agora eu vou para a bancada mostrar para você como é que esse circuito funciona na prática. Eu vou pegar a TV, um multímetro digital, e eu vou começar a analisar o comando Power On chegando, polarizando o transistor TBJ, que por sua vez polariza o transistor MOSFET e que permite que a tensão de 3,3 volts siga em frente para poder ir chegar até o micro e o micro inicializar os outros CIs processadores da placa principal. Portanto, não sai daí não. Continua assistindo esse vídeo que agora eu vou para a bancada. Vem comigo. E aqui estou eu com a televisão já aberta para que a gente possa fazer a medição do circuito de partida dela. Eu estou com um multímetro digital já configurado para medir tensão DC. A ponta de prova negativa do multímetro já está conectada no terra da placa, está em comum com o televisor, e a TV já está com a sua tomada de rede conectada na rede elétrica. Portanto, aqui nós vamos identificar o circuito de partida dessa TV. Dá para a gente perceber logo de cara que nós temos aqui a presença do transistor Q200. Você sabe muito bem da aula teórica que nós temos o Q200 e o Q201 como sendo os transistores de partida. Portanto, o transistor Q200 é este aqui. Esse é o transistor Q200 e este outro é o transistor Q201. Então, Q201 e Q200 fazem o circuito de partida on-off dessa televisão. Muito bem. O que nós queremos agora é justamente fazer a medição desse circuito e aprender a analisar para tirar posteriores defeitos nessa área. Aprendemos lá na lousa, na aula teórica, que o transistor Q200 é um transistor MOSFET de canal P e que no seu terminal source
chega a tensão de stand-by dessa fonte. Então vamos verificar se essa tensão de stand-by ela está presente, porque a TV ela já está conectada na rede elétrica e a fonte já gerou a tensão de stand-by. A gente pode verificar a geração da tensão de stand-by aqui nesse indutor LDD1. Então, LDD1, ele vai ter aqui nesse terminal de saída. Vou conectar o multímetro do outro lado para você enxergar. Veja, na bobina LDD1 eu terei no seu terminal de saída a tensão de aproximadamente 3,3 volts. Agora sim, 3,3 volts de stand-by. Então veja que a fonte de stand-by ela já está presente, independente de eu ligar a televisão ou não. Perceba que nós não vemos nenhum acendimento do LED, não tem nenhuma, não existe nada aqui que indique que os LEDs dessa TV estejam acesos, justamente pelo fato que o circuito de partida está desligado. Então, sim, já tivemos a certeza que a tensão de stand-by está aqui presente no indutor LDDD1. Essa tensão deve polarizar o terminal source do MOSFET Q200 e é o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer a verificação dessa tensão no terminal source do Q200. Pronto, tá aí. Conectei a ponta de prova vermelha no source do MOSFET Q200 e o multímetro indica que realmente essa tensão existe no source, que é a tensão de stand-by da fonte. Sabemos lá da aula teórica que essa tensão deve se apresentar no dreno desse transistor. Então, neste caso aqui, eu venho para o dreno, verificar se essa tensão está presente e o multímetro diz que tem 0,08 volts. Ou seja, não existe tensão, né? Essa é a verdade. Por que não existe tensão? Porque esse transistor está cortado. Por que esse transistor está cortado? Porque o Q201 deve estar com a sua base em nível baixo, promovida pelo comando Power On Off. Então o comando Power On Off deve estar com 0 volt na base do Q201, que é o que nós vamos que nós vamos agora verificar. Pronto, estou com a ponta de prova no terminal base do do transistor Q201, que é justamente o TBJ, e nós temos uma tensão de 0,07. Com 0,0, esse transistor que tem base positiva não vai entrar em funcionamento. Então veja que o comando Power On está em nível baixo. Ok. Se o transistor Q201 ele está em corte, a tensão do seu coletor deve ser igual à tensão de stand-by. Então é isso que eu vou verificar agora. Pronto. Neste momento eu estou com a ponta de prova conectada no coletor do TBJ. E você sabe lá na aula teórica que essa tensão do coletor ela vai parar no gate do MOSFET de canal P, ou seja, no gate de Q200. Verificando a tensão, perceba que realmente nós temos a tensão de stand-by no coletor do TBJ Q201, indicando que esse transistor está no corte. Como ele está no corte, a tensão de coletor é igual à tensão de stand-by. Essa tensão de stand-by, ela vai polarizar o gate do MOSFET Q200. Então eu vou posicionar agora a ponta de prova no gate do MOSFET Q200. Estando no gate do MOSFET Q200, essa tensão fica igual à tensão que existe no terminal source do MOSFET. Então, com a tensão do source igual à tensão do gate, o MOSFET vai ter na saída, que é justamente esse terminal dreno, uma tensão nula, uma tensão igual a 0. Então, veja que do jeito que você analisou comigo, junto comigo, esses dois transistores do circuito de partida funcionando,
aqui na prática está acontecendo do mesmo jeito. O que é que vai acontecer agora? Eu preciso elevar o nível do comando Power On aqui, ó, no terminal base do transistor Q201. E para isso eu preciso ligar a TV pressionando o botão Power. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui para frente da TV, aqui embaixo, pressionar o botão Power. Pronto, pressionei o botão Power. Perceba que já tem o backlight aceso. O backlight já acendeu. Tá vendo? Ou seja, as luzes do backlight já estão acesas. O que significa dizer que o micro já polarizou a base do circuito de partida. Por quê? Porque ele inclusive já inicializou a placa LED Drive. Placa esta que permite que os LEDs acendam. Então agora nós vamos conferir passo a passo essa ligação do circuito de partida. Primeiro, começando pela base do transistor Q201. Não existia tensão na base de Q201. Por quê? Porque esse transistor ele estava no corte. Então agora vamos ver se o comando Power On realmente polarizou a base desse transistor com o nível de tensão. Sim, polarizou. Você sabe muito bem, lá da básica 2, módulo 11, que um transistor TBJ de canal N, para poder entrar em saturação, ele precisa de uma polarização de base de pelo menos 0,6 a 0,7 volts, ele sendo de silício. Então, neste caso aqui, nós temos essa condição sim. O comando Power On Off entrou em condução, ou entrou em nível alto, foi para nível alto, que digo, e quando ele chega a nível alto, perceba que o resistor de base R211, ele, ao mesmo tempo que limita a corrente de base, ele cria uma queda de tensão entre seus terminais que permite que apenas 0,6 volts polarize a base do transistor bipolar de junção. Então, neste caso, o que nós temos aqui é justamente isso. O comando Power On Off, ele foi a nível alto e polarizou a base do transistor TBJ. Muito bem, vamos seguindo na sequência. Se esse transistor ele entrou em funcionamento, significa dizer que a tensão do seu coletor caiu para próximo de zero. É o que nós vamos conferir agora. Então veja, eu estou com a ponta de prova conectada no coletor do TBJ. E a tensão realmente caiu para próximo de zero. Ela é 0,04 volts, tá vendo? Ou seja, ainda temos aí uma tensão de cerca de 40 milivolts no coletor desse transistor. Muito bem. Isso significa dizer que lá no gate do MOSFET de canal P, essa tensão ela permitiu que o transistor ligasse. Por quê? Porque agora a tensão de gate é menor do que a tensão de source. É isso que nós vamos verificar agora. Essa tensão de coletor de Q201, ela deve agora estar presente aqui, ó, no gate de Q200. Pronto. Conectei a ponta de prova no gate de Q200 e realmente o que nós temos é isso mesmo. Tá vendo que a tensão de gate caiu para 0,04, ou seja, 40 milivolts? O que significa dizer que esse MOSFET ele entrou em condução. Por que ele entrou em condução? Porque a sua tensão de gate ela agora está menor do que a tensão de source, onde existe a tensão de 3,3, que é a tensão da fonte de standby. O que significa dizer que quando eu for medir agora no dreno desse transistor, eu deverei ter a tensão de 3,3 presente. E é o que eu vou fazer nesse momento. Pronto, conectei a ponta de prova no dreno do Q200 e vamos observar no display do multímetro digital que agora sim eu tenho a tensão
de stand-by, ultrapassando o canal desse transistor. Então agora atenção, ela está presente tanto no source do MOSFET, tensão de stand-by, como no dreno do MOSFET, tensão de stand-by. Ok, então você veja que o que nós estudamos lá na aula teórica realmente está acontecendo aqui nessa aula prática. Ou seja, dessa forma você tem condições de analisar o circuito de partida de uma TV desde o momento em que o comando Power On inicia o funcionamento do circuito de partida. Lembre-se que o comando Power On é um nível de tensão que pode estar em 0 volt ou em 3,3 volts, dependendo do micro. E este comando, que tem 2 níveis de tensão, coloca o circuito de partida em corte ou em saturação. Dessa forma, essa tensão de 3,3 que nós vimos chegando aqui, é uma tensão que vem aqui, ó, para o microcontrolador que está embaixo desse dissipador de calor. Pronto, com essa aula prática, eu encerro a minha análise. Eu espero que você tenha entendido como o circuito de partida de uma TV ele funciona. Esse circuito de partida, repito, ele é transistorizado. Você vai encontrar ele com fotoacoplador, você vai encontrar ele com circuito integrado. Mas esse daqui é transistorizado. Na maioria das vezes é assim que acontece, porque o custo é menor. E você viu tanto lá na lousa, na aula teórica, tá vendo aí, ó? Como também aqui na aula prática, que o circuito de partida é fundamental para que a televisão ligue e desligue. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e ajude a manter o canal em atividade. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que nós vamos postar. E se você quer ajudar a alguém que você ama, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela possa também aumentar o conhecimento na eletrônica, nessa área de eletrônica. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você.